Boa noite a todos. Avancemos. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado a perfeição, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avanço para os que se encontram diante de mim. Paulo, Filipenses, capítulo 3, versículo 13. Na estrada cristã, somos defrontados sempre por grandes números de irmãos que se aquietaram à sombra da improdutividade, declarando-se acidentados por desastres espirituais. É alguém que chora a perda de um parente querido, chamado a transformação do túmulo. É o trabalhador que se viu dilacerado pela incompreensão de um amigo. É o missionário que se mobilizou em face da calúnia. É alguém que lastima a deserção de um consórcio de boa luta. É o operário do bem que clama indefinidamente contra a fuga da companheira que lhe não percebeu a dedicação afetiva. É o idealista que espera uma fortuna material para dar início às realizações que lhes competem. É o cooperador que permanece na expectativa do emprego ricamente remunerado para consagrar-se às boas obras. É a mulher que se enrola no cipoal da queixa contra os familiares incompreensivos. É o colaborador que se escandaliza com os defeitos do próximo, congelando as possibilidades de servir. É alguém que deplora um erro cometido, menosprezando as bênçãos do tempo em remorso destrutivo. O passado, porém, se guarda as virtudes da experiência. Nem sempre é o melhor condutor da vida para o futuro. É imprescindível exumar o coração de todos os envoltórios entorpecentes que, por sua vez, nos amortalham a alma. A contrição, a saudade, a esperança e o escrúpulo são sagrados, mas não devem representar impedimento ao acesso de nosso espírito à esfera superior. Paulo de Tarso, que conhecera terríveis aspectos do combate humano na intimidade do próprio coração e que subiu às culminâncias do apostolado com o Cristo, nos oferece roteiro seguro ao aprimoramento. Esqueçamos todos as expressões inferiores do dia de ontem e avancemos para os dias iluminados que nos esperam. Eis a essência de seu aviso fraternal à comunidade de Filipos. Centralizemos nossas energias em Jesus e caminhemos para diante. Ninguém progride sem renovar-se. Que assim seja. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa. E vamos fechar os nossos olhos neste momento e vamos fazer uma prece. Vamos canalizar toda a energia positiva que temos dentro do nosso coração para o nosso planeta, para o nosso Brasil, para todas as pessoas que neste momento estão necessitando, que às vezes não sabem pedir, não sabem reclamar, mas nós vamos ser os emissários que Deus espera de nós aqui nessa terra para fazer essa oração pensando nessas pessoas. E neste momento vamos pedir que Deus ilumine o caminho deles, proteja e os guie, para que todos possam saber o que estão fazendo e onde estão indo, e que a paz esteja com todos eles neste momento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a vós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofende, e não nos deixe cair na tentação, mas nos livras de todo mal, que assim seja. E damos início ao nosso trabalho da casa de hoje,
o nosso palestrante, nosso companheiro de tarefa, de espiritualidade, Feijão, apelido Feijão. Obrigado, Solange. Boa noite a todos. Que a paz nos envolva. Hoje o pessoal está bem dividido. Aqui na frente estão os espíritos encarnados, sentados nas cadeiras, e na parte de trás os espíritos encarnados. Esse é um reflexo do que está acontecendo no nosso país nesta semana. Na quinta-feira, eu estive no Centro Espírita Celeiro de Luz em Sombrio, e a proporção era mais ou menos a mesma. Eles têm espaço para em torno de 100, 120 pessoas e tinha 40 a 50. Eu diria que até que aqui em Balneário Gaivota nós estamos com uma boa afluência de público, porque a gente sabe, nosso país está passando por uma dificuldade bastante grande, e quando Paulo fala ali a respeito do avançar, faz parte da nossa evolução, virem as dificuldades para que a gente possa parar, refletir, analisar, fazer as nossas escolhas para seguir em frente. Hoje eu recebi um vídeo extremamente interessante, porque hoje estão circulando vídeos nas redes sociais, basicamente que falam a respeito da greve dos caminhoneiros. E esse vídeo que eu recebi é de um colega espírita que dizia, olha, queremos mudar o Brasil, precisamos mudar o Brasil, vamos mudar o Brasil, mas antes de mudar o Brasil nós temos que mudar quem? Nós mesmos. Nós mesmos. Porque a mudança começa em nós. Quando a leitura nos fala em avançar, Paulo, quando encontrou Jesus nas portas de Damasco, que acordou para a sua verdadeira tarefa, que até então qual era a tarefa que ele fazia? Perseguir os cristãos. No momento que encontra Jesus, abre seus olhos espirituais, por isso que há esta passagem de que ele fica cego. Ele ficou cego para que realmente abrisse-lhe os olhos espirituais para compreender o seu trabalho, e foi, na minha visão, o apóstolo mais importante de Jesus, porque ele tinha uma visão, vamos utilizar um termo hoje, global do cristianismo. O cristianismo era para o mundo, não só para os judeus, como pensavam a maioria dos apóstolos de Jesus. Só que Paulo, depois de abrir os olhos espirituais, ele ainda ficou 3 anos no deserto, meditando, estudando, se preparando para trabalhar. Então, quando a gente percebe o que está acontecendo hoje no nosso país, faz parte do que? Da preparação do Brasil para ser o coração do mundo, a pátria do Evangelho, porque a gente sempre acha que o coração do mundo, a pátria do Evangelho, vai ser feito pelos outros. E que nós não temos aí a nossa responsabilidade. Todos nós temos a nossa responsabilidade, tanto que nós estamos aqui. Para quê? Para que nós viemos aqui esta noite? Nós viemos aqui para conhecer, compreender um pouco mais a doutrina espírita, para quando a gente sair daqui, colocar em prática e nos transformar em pessoas melhores. Por isso que a gente fala tanto em reforma íntima, e a coisa mais difícil que tem, essa tal da reforma íntima, porque a luta passa para dentro de nós. Nosso grande campo de batalha chama-se o nosso eu. E para que a gente possa compreender um pouco mais o mundo que nos cerca, eu escolhi para, nesta noite, tecer alguns comentários a respeito do último capítulo da novela O Outro Lado do Paraíso. Eu não sou de ver novela, mas eu sempre assisto o último capítulo, que é para a gente poder até comentar, porque uma das coisas que eu gosto de fazer é pegar fatos do dia a dia, notícias do dia a dia, e procurar compreender a partir da ótica, do prisma da doutrina espírita. Então, quando eu assisti o último capítulo, eu separei 2 temas
para a gente analisar. Primeiro, vamos falar um pouquinho a respeito do nome da novela. O nome da novela é Outro Lado do Paraíso. Quando a gente fala em Outro Lado do Paraíso, automaticamente a gente linka com o quê? Temos a parte boa, onde todos nós queremos ir, que é o paraíso. Só que por muito tempo, enquanto nós não tínhamos o conhecimento da doutrina espírita, a ideia que nos venderam do paraíso era um local onde estava todo mundo de roupa branca, navegando numa nuvem, tocando uma harpa, uma cítara e olhando para Deus. Pensa no tédio, eu que não sei tocar nada, ia ter que tocar uma harpa, Deus já ia mandar dizer, não, larga isso e vai fazer outra coisa, porque tu não sabe fazer isso. E o outro lado, a ideia que nos vendiam era um local de sofrimento, de dor, era o diabo vermelho, acho que ele era colorado, com um caldeirão quente, com um garfo lá, fincando em todo mundo, sofrimento, dor e etc e tal. E a gente ficava, mas eu quero ir para o céu, não quero ir para o paraíso. Aí acharam um lugarzinho lá, meio termo. Há uns 400, 500 anos criaram o tal do purgatório, onde a gente ia, passava um pouquinho e depois podia sair, ir para o céu. Então a maioria de nós acabava indo para o purgatório. Só que quando nós chegamos na doutrina espírita, Kardec, na quarta obra que ele editou, ele vem nos falar a respeito da justiça divina e nos traz uma visão diferente do céu e do paraíso. Depois vem André Luiz, Chico Xavier, nos mostrar que o céu e o paraíso são bem pertinho aqui da Terra, só é questão de vibração ou questão de lugar. E depois nós, a duras penas, aprendemos que todos nós estamos mais ou menos perto do inferno, porque na doutrina espírita o inferno é chamado de umbral, e ele começa no centro da Terra e vai até uns 2 quilômetros acima da superfície. Então, quer queira, quer não, nós estamos vivendo, cada um de nós, no seu inferno pessoal. Por quê? Vivemos em um mundo de provas e expiação, e o sofrimento é constante na nossa vida. Nós estamos agora sofrendo a falta de combustível, já está começando a faltar alimentos nos mercados, e tem um lado bom. Hoje eu brinquei, porque eu e a minha esposa, nós temos um neto. Normalmente a gente vai pegar o neto para ficar um pouco conosco, vai de carro. Hoje, devido à falta de combustível, nós tivemos que caminhar umas 6, 7 quadras até chegar na casa dele. Isso foi bom porque nos fez nos exercitarmos. Então, muitas vezes vêm as dificuldades para quê? Para que a gente possa aprender. E com certeza, nós brasileiros, passada toda essa crise, vamos tirar as lições que cada um vai poder aprender desta dificuldade. Então, eu disse, e a própria espiritualidade nos diz, que nós estamos vivendo o nosso inferno particular, porque nós estamos no umbral. E a gente tem muito medo. Quando eu morrer, será que eu vou para o céu? E nós espíritas temos um sonho. A maioria dos espíritas quer ir para a cidade do nosso lar, não é assim? Só que o nosso lar fica lá no Rio de Janeiro. Com certeza, se nós formos aí bons espíritas, nós vamos ter lugar em algumas cidades mais próximas aqui da nossa região que existem na espiritualidade. Senão, nós vamos ir para as regiões de sofrimento. Então, a novela, o nome da novela nos chamava a atenção para quê? Para que existe isso. Existe o lado bom e existe o lado ruim. E a gente viu a novela todo o tempo ali abordando vários assuntos, mas tratava basicamente do quê? Da lei de causa e efeito, que é um dos pontos centrais da justiça divina. Porque até nós chegarmos à doutrina espírita, nós acreditávamos, como acontece em outros segmentos religiosos, que tu, indo lá, confessa o pecado, reza 10 Pai Nosso, 30 Ave Maria, teu pecado está perdoado, tu vai para casa numa boa, pode fazer tudo de novo,
Porque na outra semana tu vai, confessa, paga o que tem que pagar, recebe o perdão e segue em frente. Só que quando a gente chega na espiritualidade, a gente se depara com uma situação completamente diferente. E aí, não me disseram que não era assim. Não me venderam uma ideia errada. E agora o que eu faço? Vamos ter que reencarnar novamente para corrigir os nossos erros. Esta que é a justiça divina que está lá no céu e inferno e que teve algumas pinceladas na novela mostrando que quem erra acaba muitas vezes pagando. E nós percebemos ali no final da novela, quando eu não vejo novela, não lembro do nome da personagem, mas interpretado pela, acho que foi Marieta Severo, né? O que ela fez, ela acabou ficando internada no manicômio e sendo ajudada pela filha que ela desprezava. Muitas vezes a gente pensa, não, isso é uma coisa de novela. Mas a novela muitas vezes é baseada na vida real. Então, existe muito de realidade naquilo, mas ainda não é o tema que as duas partes que eu separei para nós analisarmos nesta noite. Uma delas nós percebemos aí durante todo o desenrolar da novela, a Mercedes, que era a personagem da Fernanda Montenegro, uma grande atriz, e que tem muito a ver conosco na doutrina espírita, porque ela era o quê? Médium. Ela era uma médium, que ouvia os espíritos. E ainda tem muita curiosidade a respeito da mediunidade, porque a maioria das pessoas desconhece a mediunidade. E a doutrina espírita veio para quê? Eu sempre digo que a doutrina espírita está prestando um grande serviço à humanidade, porque tirou a mediunidade que era feita quase que exclusivamente nos templos, desde a antiguidade, e colocou ela a público. Porque em todos os centros espíritas que existem no Brasil e no mundo, a mediunidade ela é estudada, ela é praticada, e existem cursos para a gente conseguir usar a nossa mediunidade, como existia antigamente nos templos. Só que o curso de mediunidade nos templos levava uma vida toda, até que ele entrasse lá atrás como neófito, fosse aprendendo, até chegar à condição de médium. E os médiuns eram os porta-vozes dos espíritos. Tanto que muitas vezes esses reis, antes de irem para a guerra, iam lá perguntar, olha, eu vou ter sucesso na guerra? E é claro que os espíritos nunca vão dizer se tu vai viver ou se tu vai morrer. Sempre vinha uma resposta mais ou menos cifrada, e muitas vezes o cara disse, não, vou fazer uma guerra que eu vou me dar bem. Se dar bem, coisa nenhuma. A resposta dos espíritos era que ele iria morrer na guerra. Ele só ia se dar conta disso quando chegasse lá na espiritualidade. Então, a mediunidade acompanha o homem desde o início da nossa civilização. E como eu disse, o grande trabalho da doutrina espírita foi mostrar para todo mundo que nós podemos utilizar a mediunidade. E o que é a mediunidade? Kardec, no capítulo 14 do Livro dos Médiuns, nos diz que médium é toda pessoa que sente a influência dos espíritos em qualquer grau de intensidade, é médium. É uma faculdade que todos nós temos. Em alguns está mais em evidência, outros está em menos, e Kardec vem nos dizer que ela se divide em dois tipos: a mediunidade de efeitos físicos e a mediunidade de efeitos intelectuais. No caso da Mercedes, era o quê? Ela era uma médium que ouvia os espíritos. E olha, quantas vezes os espíritos não pregam peça na gente? Quantas vezes a gente está caminhando na rua, parece que nos chamaram, tu olha para trás, não tem ninguém. Por quê? São os efeitos da mediunidade, muitas vezes os espíritos pregando uma peça em nós, nos chamando. Mas, além
da audiência, do médium que ouve, tem o médium que escreve, tem o médium que fala, os espíritos falam através do médium. Então, tudo isso, a doutrina espírita nos dá condições de nós aprendermos e exercitarmos a mediunidade. Só que quando nós chegamos na doutrina espírita, o exercício da mediunidade serve para quê? Para nós acharmos que somos aí o rei da cocada preta, porque todo mundo acha que o médium é um ser sobrenatural. Só porque às vezes vê, ouve os espíritos, entra em contato com eles. Não. O médium é um ser humano como qualquer outro, só que tem uma faculdade que está mais desenvolvida nele, e na doutrina espírita nós usamos essa faculdade para quê? Para esclarecer e para consolar. Esclarecer quem? Esclarecer os espíritos que estão à nossa volta. Quando eu disse brincando, no início, que aqui nós tínhamos muitos espíritos desencarnados, sentados nas cadeiras, até mais do que encarnados, eu não estava dizendo uma mentira. É uma realidade, porque quem tem a faculdade da evidência vai ver que esse nosso salão aqui é pequeno em relação ao que existe aqui em cima. E os espíritos que estão aqui vieram aqui para quê? Para aprender como todos nós estamos aqui. Então, isto é a mediunidade que a doutrina espírita nos mostra como fazer para esclarecer e para consolar também. Por quê consolamos? Porque muitas vezes o espírito morre e não sabe da sua nova condição. Fica junto ao corpo, fica em casa, fica perambulando por aí. Então a mediunidade serve para quê? Para que esses espíritos venham nas nossas sessões mediúnicas e sejam esclarecidos a respeito da sua nova condição e chamados para trabalhar pela sua evolução na espiritualidade também. Por quê? Assim como nós temos aqui embaixo casas, hospitais, escolas, na espiritualidade tem a mesma coisa. As cidades espirituais são semelhantes à nossa. Até porque as nossas cidades terrenas aqui são cópias da espiritualidade. E toda essa informação nos vem através do quê? Através da própria mediunidade. Nos foram fornecidas pelos espíritos através dos livros da doutrina espírita que estão aí, e também nos são fornecidos através dos espíritos que dão a sua comunicação na reunião mediúnica. Então, a Mercedes dizendo o quê? Era um médium audiente que ouvia os espíritos e repassava os recados na medida das suas possibilidades ou da necessidade das pessoas. E depois nós vemos no final da novela a sua neta, a Cleo, a quem ela designou como sendo a sua sucessora. E quem lembra de todo aquele fenômeno que aconteceu no entorno da Cleo, ali entre as árvores? Todo mundo achou que era o efeito do vento, fazendo as folhas se moverem ao redor dela. Só que ali também tem uma explicação. Eu falei no início que nós tínhamos dois tipos de mediunidade: efeitos físicos e efeitos intelectuais. A Mercedes era o efeito intelectual, ouvindo os espíritos. E naquele momento ali a Cleo era um médium de efeitos físicos, porque ela estava movimentando aquelas folhas no entorno dela. E se nós tivermos curiosidade de conhecer um pouco mais a respeito da mediunidade e efeitos físicos, ela foi extremamente importante no primeiro momento em que a doutrina espírita foi codificada por Allan Kardec. Por quê? Porque havia a necessidade dos cientistas estudarem a doutrina espírita e comprovarem a existência dos espíritos através do quê? Através dos fenômenos de materialização dos espíritos. Ah, Feijão, será que o espírito pode se materializar? Pode. Através do quê? Através de um fluido que nós temos no nosso corpo, que se chama ectoplasma, que ele sai do nosso corpo, se condensa e toma a forma do espírito. Querem a comprovação disso aí? Procurem na internet, no Dr. Google, que é quem sabe mais neste planeta, é o Dr. Google, né? E a gente hoje está consultando ele até para as nossas doenças, em vez da gente ir no médico,
a gente vai no Dr. Google, só que ele é meio safado, né? De vez em quando ele nos passa a perna, porque ele não detém toda a ciência médica, ele tem uma parte do conhecimento. Então, quando a gente consultar o Dr. Google, é bom a gente ir no médico também para confirmar o diagnóstico do Dr. Google. E lá no Dr. Google nós vamos encontrar, é só botar lá, espíritos materializados, que nós vamos ver que existem fotos de espíritos que se materializaram ao lado dos médiuns. Aqui no Brasil, nós temos alguns que são famosos. A Ana Prado, o Peixotinho e o Fábio Machado. Tem fotos de materializações. E antes, falei que foi extremamente importante no início, nos primeiros momentos da doutrina espírita, uma das médiuns mais famosas na época foi Florence Cook, por intermédio da qual o espírito Kate King se materializava. Tem fotos também destas materializações na internet. Então, no caso da Cleo, a neta da Mercedes, era o quê? Naquele momento ali, era a mediunidade de efeitos físicos. Depois, com certeza, a sua mediunidade iria evoluir, já que ela era a herdeira da Mercedes, poderia ir para a audiência com a sua avó, ou a vidência, ver os espíritos, ver o que os espíritos colocam, seria, dizer assim, uma sequência natural que a nossa mediunidade evolui. E o próprio Jesus disse isso. No final dos tempos, todos profetizarão. O que significa profetizar? Significa que a mediunidade vai ser uma constante. Na nossa vida, nós vamos aprender a usá-la. Alguns nessa encarnação, outros numa próxima, e pouco a pouco nós vamos comer. Não vamos mais precisar, claro que num futuro ainda distante, de médiuns para nos comunicar com os espíritos, porque nós mesmos vamos entrar em contato com eles. Outro fato importante que chocou as pessoas: o velório da Dona Caetana. Não chocou as pessoas? Por quê? Primeiro que veio o Pablo Vittar lá cantar. E todo mundo começou a cantar, a dançar, até o espírito da Dona Caetana entrou na dança, não caiu na dança. Isso choca as pessoas, porque a gente acha que velório é uma coisa triste. Para nós, que estamos junto com aquela pessoa e que não temos ainda a certeza da sobrevivência do espírito e de que nós vamos nos encontrar na espiritualidade, é difícil a gente se despedir de alguém. Morreu. Nunca mais eu vou ver fulano. Nunca mais não, só não vamos ver ele até a hora que nós vamos morrer também, que todos nós vamos nos encontrar na espiritualidade. Se tivermos o mesmo nível evolutivo, até vamos nos encontrar rapidamente com ele. Mas se um tiver mais evoluído e outro menos, é claro que a dificuldade vai ser de acordo com a diferença evolutiva de cada um. Mas, diz a doutrina, e já está fartamente comprovado, que a vida continua após a morte e que nós somos espíritos eternos. Ou seja, fomos criados por Deus num ponto X do tempo e dali para frente nós vamos viver eternamente reencarnando. Então, a partir do momento em que a gente analisa aquele fato da morte da Dona Caetana, a partir da ótica da doutrina espírita, a gente também percebe que lá no lado de lá tem alguém que está sendo recebido por familiares. Vocês não notaram que ela, aí depois ela dançou um pouquinho, seguiu em frente e apareceu uma luz branca no entorno dela. Aqueles que leem livros a respeito da experiência do quase-morte, EQM, que é pesquisado, analisado por médicos, psicólogos e psiquiatras, já tem vamos dizer o termo jurídico, já tem jurisprudência formada de que aquilo é real. O espírito que ainda está ligado ao corpo. Normalmente, eu tenho o relato de um amigo meu que passou por isso há cerca de umas 2 semanas atrás. Eu fui lá, vi aquela luz branca e me mandaram de volta. Aliás, não me mandaram de volta não. Eu voltei porque eu disse, olha, não está na hora porque eu tenho filho para criar. Então isso acontece
com todos os espíritos, que é este fenômeno. Ele teve cerca de 10, 20 segundos com o coração parado. Aí depois voltou e está levando a vida dele. Então, são relatos que a gente recebe de pessoas que também estão nos livros. Isso no caso da experiência da quase morte. E quem realmente morreu, o que acontece? Todos nós já passamos por essa experiência de ter um parente que retornou à parte espiritual. Nos últimos dias ali, principalmente quando é uma doença que vai acontecendo mais suavemente, que não é aquela morte repentina, o nosso parente começa a dizer, olha, eu estou vendo meu avô, meu tio, minha tia. Aí todo mundo assim, né? Tá bom. Pá, já enlouqueceu antes de morrer. Não é assim que as pessoas dizem? Só que, a partir do momento que o nosso organismo fica fraco, a nossa visão espiritual fica mais acurada e nós conseguimos perceber aqueles que estão ali na nossa volta. É assim que funciona, porque ninguém morre sozinho. Todos nós somos auxiliados, normalmente por parentes e também por equipes que trabalham auxiliando os espíritos a se desprenderem do corpo. Claro que não são todos. Tem espíritos que são muito ligados à matéria, que eles acabam ficando ali ligadinho no corpo 1 mês, 1 ano, 2 anos, 10 anos, 100 anos, 200 anos, dependendo da sua condição evolutiva. Mas aqueles que têm já algumas conquistas, eles têm auxílio da equipe dos pessoal que trabalha no desligamento dos espíritos. E muitas vezes a gente percebe, através da intuição, quantas vezes a gente, um amigo, parente que retornou à parte espiritual, nos momentos finais ali vem tu percebe aquela sensação de sofrimento, e depois quando tu vê ele no caixão, está com aquela sensação calma, tranquila, uma sensação de paz, de tranquilidade. Por quê? É um espírito que foi atendido pela espiritualidade, o espírito, picou a mula, foi embora para a espiritualidade e está só o corpo ali. E a respeito da gente ficar chocado sobre aquela festa que aconteceu ali, tudo é questão cultural. No Nordeste fazem quase uma festa para se despedir de alguém. Também o fenômeno das carapideiras são mulheres que são pagas para chorar no velório, enquanto o resto fica fazendo festa. Tem a tradição em países como México, na Rússia, na Itália e na Suíça, é quase uma festa a despedida de alguém que está morrendo. E se a gente for analisar a partir do ponto de vista da espiritualidade, o que acontece? É alguém que está retornando de uma encarnação no planeta e é recebido de que maneira? Muitas vezes com festa, porque cumpriu a sua programação encarnatória. Tem alguns depoimentos na doutrina espírita, 2 que me chamaram a atenção. Foi Bezerra de Menezes, quando desencarnou, diz que havia uma multidão de espíritos agradecidos por tudo que ele fez, que foram recebê-lo. Allan Kardec, há depoimentos que ele teria sido recebido pelo próprio Mestre Jesus, porque cumpriu o seu dever aqui na Terra. Então, quando a gente analisa todas essas desencarnações, todo esse processo de desencarnação, que ele funciona assim. Primeiro, o desligamento de alguém que, digamos assim, morreu, houve já o esgotamento dos órgãos, porque na pergunta 68 da doutrina espírita, Allan Kardec pergunta como acontece o fenômeno da morte. E os espíritos dizem a partir do esgotamento dos órgãos. Depois ele vai perguntar no que se transforma a alma, porque nós chamamos de alma o espírito encarnado, e de espírito o espírito desencarnado. Aí a espiritualidade diz,
no momento da morte, volta a ser um espírito já sem o corpo de carne. Então, todo esse processo de desligamento começa no baixo ventre. Aqui nós temos a nossa parte básica, os espíritos vêm, desligam, começam a desligar o espírito, e quem já acompanhou o desencarne, a morte de alguém, percebe que os membros inferiores começam a ficar rígidos, os pés ficam frios, porque ali o perispírito já está sendo desligado do corpo. Depois, aqui no baixo ventre, depois tem a parte da emoção, é desligado aqui no nosso centro coronário, e finalmente, vamos dizer assim, o nosso espírito é retirado a partir do cérebro, através da glândula pineal, que é onde faz a ligação do espírito com o corpo. E aí, o espírito deixa o corpo e segue para a espiritualidade. A maioria das vezes nós somos levados para um hospital para poder nos recuperar, para depois continuarmos a nossa vida na espiritualidade. Então, analisando aí, eu falei dos bons espíritos, né? De quem tem um certo grau de merecimento. Só que, vamos analisar. O Eduardo Cunha, essa turma que anda aí, o pessoal que comanda as facções, o Fernandinho Beiramar, bandidos, assassinos, ladrões, eles têm apoio da espiritualidade positiva? Não. Eles vão ter junto deles espíritos do mesmo quilate, com as mesmas tendências, com as mesmas inclinações. Quem viu aquele filme Ghost, O Outro Lado da Vida, lá aparece o bandido quando é morto, que vem? Uma figurinha preta puxando ele, levando para dentro da terra. Então, e aquilo que acontece com os maus espíritos? Vão ser levados para onde? Para regiões de dor, de sofrimento, de acordo com a sua condição. Então, dentro de tudo isso, o que fica para nós? Vamos procurar agir o melhor possível. Como eu disse lá no início, quando Paulo falou, avancemos fazer a nossa reforma íntima, porque nenhum de nós sabe o dia que vai retornar à paz espiritual. Pode ser daqui a um dia, um mês, um ano, 10 anos. Então vamos preparar o nosso retorno. De que maneira? Procurando agir melhor. Todos nós já conhecemos os 10 mandamentos que foram trazidos por Moisés. Todos nós já conhecemos os 2 mandamentos de Jesus, que diz: ama a Deus e ama o próximo. Só que para amar a Deus é mais fácil. Até porque a gente tem uma certa ideia de Deus. Amar o próximo é mais difícil. Como é que se ama o próximo? Fazendo ao próximo aquilo que queríamos que fizesse para nós. Esta é a chave da nossa evolução e a chave para ter o apoio da espiritualidade bondosa na hora de retornarmos à pátria espiritual. É simples, mas é difícil a gente ser bom, né? Porque, infelizmente, todos nós ainda temos um pouco daquele ditado popular que diz: o hábito de usar o cachimbo deixa a boca torta. Usar o cachimbo é o quê? É nós sermos tomados pelo nosso egoísmo e pelo nosso orgulho, que faz-nos acreditar que tudo circula no entorno de nós e todos devem servir a nós, diferente daquilo que o Cristo fez durante a sua encarnação. Para mim, o maior gesto do Cristo de humildade, de trabalho e benefício do próximo foi quando ele lavou os pés dos apóstolos, que era serviço de escravo. Gente de bem, gente boa, cidadão livre, nem pensar em fazer isso. Mas ele, nosso modelo e guia, espírito mais perfeito que veio à Terra, nos deu este belo exemplo de humildade. Então, todos nós possamos seguir o exemplo de Jesus e prepararmos aí uma boa morte, um bom retorno para a paz espiritual. Que a paz envolva a todos. Vamos fechar os nossos olhos e vamos entrar em comunhão com nossos amiguinhos, com nosso Pai, nosso Deus de infinito amor e infinita misericórdia, que tem por nós todo o amor do mundo,
que nos concedeu o direito de estarmos aqui hoje, encarnados, para que possamos nos melhorar como seres humanos, para que possamos trilhar o caminho do bem, para que possamos fazer o bem. E vamos agradecer todos os dias de nossas vidas, todos os momentos que Ele nos dá, junto de nossa família, de nossos amigos, junto de todos aqueles que nos querem bem e que não nos querem bem. Desejamos sempre o bem para eles, porque tudo que fizemos o bem volta para nós. O que fizemos de mal também, principalmente o mal. E que a nossa luz possa brilhar o caminho neste momento, para abrir com mais amor, com mais certeza, que todos nós que aqui estamos presentes hoje, vamos receber dos nossos mentores, dos nossos anjinhos da guarda, a nossa certeza que eles estão guiando, nos cuidando e sempre intuindo: faça o bem, olha o que você está fazendo. Quando tropeçamos, não vamos ficar com ódio nem com raiva, vamos agradecer aquela pedra que nos ajudou, pois através dessa pedra talvez tivéssemos levado um tombo maior, nos machucado mais, mas essa pedra nos ajudou só um tropeço e não caímos. Vamos agradecer quando acordar o dia de sol, de chuva, o frio que faz parte da natureza. Tem muitos de nós temos raiva do frio, odiamos o frio, por quê? O frio faz parte, o frio nos ajuda a matar os insetos que não deveriam estar, ajuda, claro, prejudica muitas pessoas que dormem na rua, mas nós temos o dever de poder ajudar essas pessoas, levando um cobertor, levando um pão, uma sopa quentinha, quem puder fazer. Quem não puder fazer isso, só de pensamento, uma prece, já é o suficiente para aquecer o coração daquele ser que está ali perdido. Perdido nas drogas, perdido sem família, esperando um apoio de alguém. E neste momento, vamos ficar em comunhão com o plano espiritual para receber o nosso passe, o passe de luz, o passe de cura, que possa penetrar em nosso corpo, em nosso espírito, para que possamos levar daqui tudo de bom que aqui tem neste lar, de luz e de paz. E que possamos sair daqui mais leve, com o coração cheio de amor e de esperança. Que possamos sair daqui renovados para amanhã, quando acordarmos, sentir uma brisa e sentir uma paz dentro dos nossos corações. E agradecer a esses espíritos que estão ao nosso lado neste momento, enviando energia de paz e de amor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a vós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair na tentação, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja. E assim damos encerrado o nosso trabalho de hoje. Tenha água.